Olá pessoal, tudo bem? Começando hoje, segunda-feira, retomando o nosso cronograma normal de postagem e hoje a série Treino em Foco Análise de Artigo dá continuidade, analisando um artigo bem interessante que trata sobre teste de um RM, percentuais de um RM e prescrição de exercício. Acompanhe o vídeo de hoje que está bem interessante. Bom, conforme eu já fiz na chamada, já salientei na chamada, o vídeo de hoje trata sobre scores de 1RM, trata sobre repetições máximas e trata sobre prescrição de exercício. Na verdade, o artigo que nós vamos analisar hoje aqui é um artigo relativamente simples, executado aqui, sob liderança do professor Roberto Simão, um artigo bem interessante e que faz link com algo que eu já havia comentado em postagens anteriores do Treino em Foco, onde eu colocava para vocês que a prescrição de exercício físico baseada em percentual de 1RM não é a mais lógica a ser feita atualmente, por vários motivos. Entre um dos motivos é que o valor correspondente de um percentual de 1RM e o número de repetições máximas correspondente a esse percentual de 1RM não se equivalem. E nesse momento, nesse artigo que eu falei sobre isso, eu coloquei a seguinte situação, que alguns livros colocam que a prescrição, por exemplo, de força deve ser feita com percentuais de 90% de 1RM, hipertrofia em torno de 80% a 85% de 1RM, resistência em torno de 40%, 50%, 60% de 1RM. E as repetições máximas executadas nesses percentuais, dependendo do exercício executado, não se correlacionam com o percentual de 1RM. Nesse momento eu falei, nessa postagem anterior do Treino em Foco, eu comentei que a minha tese de doutorado descreve sobre isso, e um primeiro trabalho conhecido na literatura sobre Roeger, de 1990, Roeger e colaboradores, era um trabalho que deu início a uma sequência de outros estudos, indo ao encontro desse achado. Ou seja, os percentuais de 1RM não correspondem, o número de repetições máximas executadas em diferentes percentuais de 1RM, não correspondem sempre a essas zonas de treinamento, de força, hipertrofia ou resistência muscular. E esse trabalho que eu trago hoje aqui para analisar, publicado na revista Fitness e Performance, ele trata justamente sobre isso. Prescrição de exercícios através do teste de 1RM em homens treinados. Então a gente já pode ver no próprio título que a amostra utilizada aqui foram homens treinados, embora com pouco nível de treinabilidade. Nós vamos entender melhor isso analisando depois a amostra do estudo. Aqui nós temos o resumo, vocês podem depois verificar o resumo desse trabalho. Eu estou gravando esse trabalho hoje, sábado à noite, e essa gravação, essa postagem de Treino em Foco vai agora na próxima segunda-feira. Então vocês estão agora na segunda-feira, estão assistindo esse vídeo, e esse trabalho já está postado então no nosso grupo do Face, Ciência do Treino em Foco. Vou pedir para o Jefferson ou o Ricardo, quem editar esse vídeo, para colocar o link aqui no vídeo mesmo, para que o pessoal do site do Treino em Foco, do YouTube ou das nossas páginas no Facebook possa ver o link desse grupo fechado no Face, que é um grupo que nós temos Ciência do Treino em Foco para discutir justamente sobre isso, artigos de pesquisa. Então, como você já está assistindo esse vídeo foi colocado no último sábado, que é no momento que eu estou gravando agora. Então eu vou fazer como eu já fiz em outros vídeos, vou direto para a introdução, falar algumas coisas rápidas aqui. Os autores comentam um pouco da importância dos exercícios resistidos, tem despertado na população em torno de melhoras estéticas e alguns componentes de saúde que podem ser melhorados com os exercícios resistidos. E quando nós falamos em exercícios resistidos aqui no trabalho, podemos ler também como exercícios resistidos com peso e a nossa popular conhecida musculação. Estamos falando do mesmo método de exercitação física. Então, o Roberto Simão e os colaboradores aqui colocam uma introdução bem geral nessa característica, falam da importância dos exercícios resistidos para alguns grupos populacionais, começam a falar das rotinas de treinamento, a importância do controle de carga nas rotinas do treinamento. E aqui tem alguns pontos importantes. Eu não consegui marcar esse trabalho porque ele está seguro, fica impossível a gente fazer marcação aqui e comentários no próprio trabalho. Então por isso que você vai encontrar esse trabalho em PDF, mas não vai conseguir ver minhas observações do trabalho. E aqui tem um ponto importante já na introdução.
Ela pode ser definida, a carga, né, de diversas formas, mas as mais comumente usadas são a absoluta, o peso utilizado no aparelho ou barra, e a relativa, expressa em percentual de uma repetição máxima. Aqui os autores estão se referindo à carga de treinamento e não somente carga de treinamento específica ao peso, comentando aqui de diversas variantes. Experimentos científicos é bastante usado, o percentual de 1RM, e também é usado na parte de prescrição de exercício, como eu comentei antes, né? Aqui os autores colocam um pouco sobre isso, vejam bem aqui. A intensidade de esforço relatada na literatura para ganhos de força e hipertrofia é sempre superior a 60%, sendo geralmente maior a maioria dos trabalhos científicos a 80% do RM. Então, normalmente 80% a 85% do RM é o percentual que é utilizado aí para treinabilidade de força. De forma que o número de repetições varia entre 6 a 12 RMs. Essa é a lógica do percentual de 80% a 85%, que ele permitiria as pessoas fazerem em diferentes exercícios repetições até a falha em torno do número de 6 a 12 repetições máximas. Isso é o que subentende na maioria da literatura. Mas esse estudo é mais um estudo, ele foi publicado em 2004, e então, portanto, bem posterior ao trabalho de Roeger, que foi primeiro trabalho de 1987, segundo trabalho de 1990, mas ele trata do percentual específico de 80%. E aqui nós já podemos ver na problemática do trabalho nos objetivos dos autores. Este artigo teve como objetivo verificar a prescrição de exercícios a 80% do RM está relacionada a uma zona de estímulo, conforme preconizado na literatura para o trabalho de força e hipertrofia muscular, em exercícios que exijam a participação de grandes grupos musculares, essa foi a especificidade do trabalho, como supino horizontal com barra, agachamento e puxada pela frente no pulley alto. Então foram 3 exercícios avaliados, todos multiarticulares, envolvendo grandes grupos musculares, obviamente aqui 2 de membros superiores e tronco, e 1 de membros inferiores, aqui no caso o agachamento. Lembrando que o primeiro trabalho de Roeger não foi feito agachamento, foi feito leg press. E lembrando que a puxada utilizada aqui nesse estudo, que a gente pode detalhar depois no material e métodos aqui, foi a puxada supinada, com puxada pela frente supinada, enquanto que o Roeger fez puxada por trás e pronada, puxada por trás da cabeça e pronada. Vejam bem, foram utilizados aqui 25 homens treinados, com a idade entre 18 a 38 anos, e aqui um detalhe importante, todos pelo menos 3 vezes por semana, né, deveriam treinar 3 vezes por semana, foi aplicado o questionário a esses indivíduos, então todos estavam adaptados ao treinamento. Coleta de dados de um RM, ele coloca novamente aqui os exercícios que foram realizados, os exercícios supino horizontal, agachamento com barra e puxada atrás, conforme essas peculiaridades que eu já comentei para vocês. Algumas coisas até que se tornaram corriqueiras quando se faz pesquisa de teste, utilizando teste de um RM, é o seguinte fato: com o propósito de reduzir a margem de erro no teste de um RM, adotaram-se as seguintes estratégias. Ou seja, o teste de um RM, como todo e qualquer teste, ele não é absoluto e totalmente preciso, existem algumas variações, algumas margens de erros possíveis de ocorrer no teste, e alguns procedimentos são interessantes serem adotados para minimizar essas possibilidades de erro, embora dificilmente nós consigamos zerar as possibilidades de erro no teste. Então os autores colocam aqui todos os procedimentos, colocam também os procedimentos utilizados para o teste de um RM, qual foi o protocolo, porque os protocolos às vezes não são exatamente os mesmos. Então eles descrevem agora aqui instruir o indivíduo a aquecer com pesos leves de 5 a 10 repetições. Eles descrevem detalhadamente qual foi o protocolo adotado pelos mesmos nesse teste. Então eles fizeram um teste de um RM no primeiro dia, nesses 3 exercícios, deram um intervalo de 48 horas entre o teste de RM e uma segunda sessão. Nessa segunda sessão, na mesma ordem, foi testado o número de repetições máximas dos indivíduos em uma única série a 80% do valor de um RM. Então a ideia era verificar qual é o número de repetições executadas com o percentual de 80% do RM em uma única série. E isso foi feito com um intervalo de 48 horas, ou seja, 48 horas depois. Um detalhe também importante de salientar aqui no material e método dos autores, que um intervalo entre os exercícios após a obtenção do número máximo de repetição, por exemplo, no primeiro exercício, foi de 10 minutos para uma completa recuperação. Caso o avaliado não se sentisse apto para o segundo exercício, após ter realizado o primeiro, um maior tempo de descanso era permitido. Então, alguns dados básicos aqui
de informação da metodologia bem simples, mas um trabalho bem importante no sentido de confirmar esses estudos do Roeger. A minha tese nesse mesmo ano ela confirma, só que claro, com uma ampliação maior. A gente trabalhou com 10 exercícios, nós trabalhamos com homens e mulheres destreinados, adaptados em 12 sessões de adaptação, de 8 a 12 sessões de adaptação, e trabalhamos também com indivíduos treinados. Os indivíduos treinados eram considerados acima de 6 meses de treinamento. Indivíduos que treinavam acima de 6 meses de treinamento. A tabela 1 aqui traz o grande resultado da pesquisa. Então vejam bem, a 80% de um RM, esses indivíduos no supino realizaram em média 9 repetições máximas, a 80% do RM em uma única série. No agachamento realizaram 20 repetições máximas e na puxada supinada pela frente realizaram 10 repetições máximas. O que de cara nós podemos perceber pelos números médios aqui dessas 25 pessoas testadas? Supino e puxada, os números de repetições máximas executadas estão dentro daquela zona de hipertrofia que os próprios autores colocam aqui no trabalho, que seria de 6 a 12 repetições máximas, o ideal de repetições para se ter um bom resultado de hipertrofia e de força, principalmente de hipertrofia. Então esses dois exercícios estariam dentro dessa zona. Já o agachamento, como tem uma média de execução de 20, nós já podemos perceber que entrou num critério de força de resistência, ao realizar 20 repetições máximas, em média, até a falha. E se nós observarmos também aqui os valores mínimos e máximos, nós podemos ver que o valor mínimo executado no agachamento foi 13, já estourando a zona de repetição ideal para o processo hipertrófico, colocado pelos próprios autores, de 6 a 12. Nós do Treino Foco consideramos de 8 a 12. E o valor máximo de repetições executadas teve um dos indivíduos amostrais que chegou a fazer 47 repetições máximas com 80% de um RM. Vejam bem, então entrou fortemente em zona de resistência muscular e não de hipertrofia. Aí os autores passam para o tópico de discussão do artigo, fazem alguns argumentos aqui iniciais em termos até introdutórios do assunto e chamando informações divulgadas na literatura, as referências da literatura para esses percentuais e comparando com os percentuais encontrados por eles mesmos. Né? E aqui a primeira citação de Roeger, o segundo trabalho de Roeger de 1990. Vejam bem, Roeger e outros encontraram como resultado um número de repetições a 80% de um RM. Lembrando que aqui o Roeger estudou outro percentual também além dos 80%, mas como o Roeger e colaboradores estudaram também 80%, é o que os autores relatam aqui no trabalho para fazer o comparativo com o próprio estudo. Então, Roeger e colaboradores encontraram um resultado, um número de repetições a 80% de um RM, em homens até a falha concêntrica, muito similar aos verificados nesses estudos, tais como leg press 19, eles encontraram no agachamento 20, supino 12 e puxada por trás também 12 repetições. Os exercícios de leg press e puxada por trás diferiram dos nossos exercícios específicos, pois usamos o agachamento e Roeger usou o leg press e a puxada pela frente com as mãos supinadas no presente estudo, e o trabalho de Roeger, como eu disse, foi puxada por trás com o posicionamento das mãos pronadas sobre a barra. Então são algumas diferenças técnicas de execução, mas mesmo com essas diferenças técnicas na execução, ou diferenças até de aparelhos, um agachamento, outro leg press, os resultados são muito similares, e muitos distantes. Se a gente analisar supino e puxada 12-12, que o Roeger encontrou, e leg press 20. E retomando aqui, no presente estudo, supino 9, puxada 10 e agachamento 20 repetições máximas. Então ele faz a citação, os autores baseiam muito a discussão em cima desses trabalhos do Roeger. E aqui tem uma outra citação interessante também que eu achei do trabalho de Roeger, e aqui já citando o trabalho de 87 e também de 90, e um outro trabalho do próprio Roberto Simão de 2002, demonstraram que o número de repetições pode variar sensivelmente em diferentes exercícios, para um mesmo percentual de um RM, devido às características, aqui eles citam alguns pontos que podem influenciar nessa variação, devido às características das articulações envolvidas, tamanho dos grupos musculares e o estado de treinamento dos praticantes. O estado de treinamento dos praticantes aqui foi controlado, foi relativamente homogêneo. Isto indica que o método para determinar as cargas ministradas em um programa de treinamento deve extrapolar os percentuais de um RM, levando em consideração outras variáveis intervenientes.
Os resultados do presente estudo tendem a confirmar essas proposições, uma vez que foi observado que um número alto de repetições para o agachamento é 80% de um RM, caindo em força de resistência, como eu falei para vocês. A contraposição para o supino e a puxada, os nossos dados parecem reproduzir os resultados citados na literatura para prescrição de força e hipertrofia. Ou seja, trabalhando 80% de um RM, para supino e puxada, com pegada supinada e tracionando a barra à frente da cabeça, à frente do corpo, valeria os 80%. Agora, usar os mesmos 80% para agachamento ou leg press não valem, porque nós estaríamos estimulando uma força de resistência, pois se os indivíduos fizerem as repetições até o limite, até a falha concêntrica, entrarão em número de repetições que estimularia fisiologicamente a capacidade de resistência do tecido e não a capacidade, ou não otimizariam a capacidade hipertrófica do tecido muscular. Então, como eu disse, existem outros estudos, eu estou tendo que organizar meu material para encontrar esse trabalho Roeger e publicar ele retratar ele no nosso grupo no Face, Ciência do Treino em Foco, para poder mostrar para vocês. Os autores aqui, depois dissertam sobre algumas questões fisiológicas, usando, por exemplo, aqui uma estratégia de explicação sobre os órgãos tendinosos de Golgi, tentando explicar por que essa redução, se atentam muito à velocidade de execução, que no trabalho deles não foi controlado, e eles colocam que a velocidade de execução interfere no tempo de tensão muscular, e essa interferência pode também reproduzir alguns resultados diferentes no número de repetições máximas, e isso pode realmente ocorrer. E aí eles colocam alguns dados sobre isso, né, nesse aspecto. Eu tinha um dado importante aqui, que eu ainda gostaria de conversar com vocês. Eles colocam aqui sobre a força de resistência, que eu havia colocado para vocês, que a qualidade mais treinada aqui aí seria a resistência a princípio. Eu acho que eram esses os pontos principais que eu gostaria de analisar. É interessante vocês lerem esse trabalho, já que a gente aqui só, na verdade, tenta estimular a leitura do trabalho e mostrar que é um trabalho interessante, que traz alguns resultados, uma metodologia relativamente simples de análise. E é um trabalho bem importante. Agora a gente já vai então para as conclusões. Eu estava tentando verificar aqui se tem mais algum ponto importante de eu chamar a atenção aqui de vocês. Mas como eu não consegui marcar o texto, fica difícil a gente se organizar e achar esses pontos importantes de discussão. Quando eu postar ele no Face, eu já coloco esse ponto importante de discussão, mas eu acredito que sejam esses mesmos que eu comentei para vocês. Conclusão. Como é que os autores concluem, então, aqui? Eles colocam alguns processos bem importantes. Concluem em cima disso que o número de repetições está fora, concorda com a literatura, que a literatura também... E depois de 2004, quando esse trabalho foi publicado, outros trabalhos também foram publicados nesse sentido. Então, hoje em dia, o que se sabe é que a prescrição de treinamento por percentual de RM não deve ser feita. E o último parágrafo aqui da conclusão, os autores colocam assim: portanto, podemos dizer que são muitas as variáveis que influenciam a aplicação do teste de RM, como praticidade e a aplicabilidade das medidas, e as pessoas reagem diferentemente ao mesmo programa de treinamento. Sendo assim, a predição não pode ser generalizada, baseada no percentual de carga executada, talvez sendo melhor a predição de cargas pelos testes submáximos. Ou seja, o que se entende hoje em dia como mais adequado é prescrição por número de repetições máximas e não por percentual de um RM, já que o número de repetições máximas vai representar melhor o esforço fisiológico e induzir melhor o esforço fisiológico, caso queiramos força, caso queiramos hipertrofia, caso queiramos resistência do músculo ou até mesmo potência muscular. Só que normalmente potência muscular não se trabalha com repetições máximas, e sim repetições em velocidades máximas. Eu gostei bastante aqui como eles colocaram a conclusão no resumo. Com esses resultados, podemos concluir que a prescrição de exercício para o treinamento de força e hipertrofia muscular, tendo como base o percentual do RM, que foi estudado, não parece ser o meio mais apropriado para controlar a intensidade no exercício de agachamento, especificamente. Em contraposição, no supino e puxada, o estímulo parece ser suficiente para manter a zona de estímulo conforme citado na literatura, ou seja, uma zona de estímulo adequada para hipertrofia muscular de 6 a 12 repetições máximas. Chama atenção que o trabalho do Roeger e o nosso trabalho, também a minha tese de doutorado, apresenta que na flexão de joelho e no exercício de extensão de joelho, a 80% do RM, o número de repetições executado é menor de 6. E sendo menor de 6, nós estaríamos estimulando o esforço fisiológico para a força
e não para hipertrofia. Então vejam bem, a 80% de um RM, se prescrevermos repetições máximas a 80%, nós teremos no exercício de extensor de joelho e flexor de joelho, nós teremos um estímulo para força. No exercício de puxada e no exercício de supino, nós teríamos sim um estímulo para hipertrofia, estaria adequado. Mas para leg press e agachamento, nós estaríamos com estímulo para resistência muscular. Esse é o problema de prescrevermos em cima e pautados em percentual de um RM. Quando a gente abordou isso no Treino Foco, foi um Treino Foco Responde, para o Heiler, que nos segue sempre no Treino Foco, do Minuto Fitness, e a gente comentou, reforçou essa ideia, e hoje eu reforço aqui nessa segunda-feira, no Treino Foco Análise de Exercício, postando esse artigo no nosso grupo no Face, e fazendo esses comentários em relação ao artigo relativamente simples, como eu disse, mas muito bem executado, muito bem conduzido, bem pontual, bem específico quanto ao treinamento, e trazendo os resultados assim concordantes com a literatura, mais um trabalho concordando com a situação de que percentual de um RM não é adequado para se fazer a prescrição de exercício. Bom, pessoal, como eu disse, essa semana a gente retoma o cronograma normal, começando hoje aqui segunda-feira com a análise desse artigo, e amanhã, terça-feira, a gente dá sequência ao nosso cronograma. Amanhã a fisiologia da corrida, quarta-feira Treino em Foco Responde, quinta-feira Treino em Foco qualificando seu treino, sexta-feira Treino em Foco treinamento calistênico com o Jefferson. Aguardo vocês ao longo dessa semana, um grande abraço e a gente se vê. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas